Saber ouvir. Essa é um dos pontos, uma das questões mais essenciais e importantes do atendimento fraterno. A escuta é o ponto mais abordado nos textos sobre atendimento fraterno. Ouvir é uma arte e uma técnica, mas poucas vezes dialogamos. Normalmente são 2 monólogos. Eu falo, mas não escuto o outro fala e não me escuta. Vive-se dias que quase ninguém está disposto a sair do seu egocentrismo. Precisamos dimensionar a intensidade do nosso ouvir e do nosso falar. Busca o sentido para o atendido, aprender sua realidade existencial. Meu marido é agressivo. Fiquei seriamente deprimido. Sem isso, não há como averiguar com precisão as melhores orientações doutrinárias. E dimensionar o tempo. Há quanto tempo está em certa situação? 3 meses, 10 anos? A noção do tempo pode nos confirmar a necessidade de sugerirmos acompanhamento especializado, situações que se estendem por anos. Então, vou explicar. Dentro dessa capacidade de saber ouvir, informações importantes nos serão transmitidas. Por isso, nós precisamos ouvir, porque através das palavras, das informações trazidas, é que nós vamos ter condições de avaliar a problemática, como ele coloca aqui, dimensionar a intensidade do problema, da realidade existencial de cada um. Então, eu vou buscar ali o sentido para o atendido, aprender a sua realidade existencial, compreender realmente a intensidade do seu problema. Então, quando ele coloca meu marido é agressivo, isso é algo importante, uma observação muito importante que o atendido vai captar, porque a agressão pode levar a agressão pode levar a vários aspectos. Mas o que quer dizer com o meu marido é agressivo? É um agressivo, aí é o caso de nós sabermos ouvir para depois fazermos uma avaliação precisa daquelas informações. Agressivo como? Agressivo com palavras, agressivo com atitudes, gestos. O que é o agressivo? Qual a intensidade desse agressivo? Percebem que o meu marido é agressivo, o agressivo para o atendido pode não ser a mesma coisa para o atendente? Então, eu preciso de mencionar a intensidade daquilo que está sendo comentado. Fiquei seriamente deprimido. Como assim? Seriamente deprimido em que sentido? Você deixou de comer, você deixou de tomar banho, você deixou de trabalhar, você deixou de ter suas atividades. O que é o seu seriamente deprimido? Você pode me explicar um pouquinho mais detalhadamente como você se coloca, o que você entende por seriamente deprimido? O atendente precisa mensurar a intensidade das coisas que são ditas, para ele compreender melhor aquele atendimento. Dimensionar o tempo, por exemplo. A noção de tempo pode nos confirmar a necessidade de sugerirmos um acompanhamento especializado. Se a pessoa, por exemplo, diz que ela está deprimida há anos, isso certamente é algo que nos faz avaliar e perceber que é importante um acompanhamento especializado dentro da medicina humana para auxiliar naquele tratamento, que só o tratamento espiritual não vai conseguir resolver aquele problema, auxiliar suficiente para que a pessoa resolva aquele problema. Mas, às vezes eu estou numa situação, eu estou há 3 meses, então 3 meses é um tempo curto, e que talvez a pessoa com o tratamento espiritual unicamente consiga solucionar. Então, esse tempo precisa ser mensurado, e isso também decorre do ato de ouvir. Aprofundar eventos importantes. Então, questionar visando compreender e ajudar melhor.
Por que se consultou com o psiquiatra? Então, se a pessoa disse, eu fui no psiquiatra, por que você se consultou? Quando, por que e por quanto tempo ficou em instituição psiquiátrica? Você ainda está em tratamento? Já pensou em outras vezes em morrer? Hoje pensa, chegou a planejar? Quando a pessoa, por exemplo, fala que pensa ou já pensou em suicídio. Então, são situações importantes. E aí é o caso do atendente fazer perguntas pontuais. Ele não vai se intrometer, ele não vai impedir que o atendido fale, não é isso. Mas ele vai, de forma muito delicada, fazer pequenas interferências para fazer os questionamentos importantes e depois ele vai deixar que o atendido novamente coloque e explane. Mas ele está captando informações para que ele possa fechar as suas conclusões, as suas ponderações, o seu diagnóstico em relação àquele caso que lhe é trazido. Demonstrar compreensão. Quem fala precisa se sentir compreendido. Acenar positivamente com a cabeça. Concordar é diferente de compreender. Deixe-me ver se compreendi bem o que você disse. Você quer dizer que é isso mesmo? Resumir e devolver o que foi dito proporciona ao atendido a possibilidade dele mesmo se escutar. É um efeito terapêutico. Então, demonstrar compreensão significa que depois de ouvir, é interessante, é uma terapêutica indicada, você, de uma certa forma, retribuir aquela informação que você recebeu. Então, você pode, por exemplo, quando o atendido coloca, deixe-me ver se compreendi bem o que você disse, e eu faço um resumo daquilo que ele me disse. Então, a gente coloca, você quer dizer que, e eu coloco as informações, é isso mesmo que eu compreendi? Ou seja, você resume e devolve aquilo que foi dito. Porque muitas vezes você tem a oportunidade do atendido dizer, realmente é isso mesmo. Então, você vai estar seguro de que você fez uma interpretação adequada. Ou ele pode, talvez, corrigir, dizer, não é bem assim, na verdade, é isso, é isso, é isso. Então, você vai ter a oportunidade de compreender bem, demonstrar que você prestou atenção, que você compreendeu. E o próprio atendido tem esse efeito terapêutico de ter ali a oportunidade de ouvir